repetindo o PETA. Eu queria parabenizar o... Então, vamos lá. Eu vou levantar, basicamente, 3 perguntas e vou delinear algumas coisas em relação a essa. A primeira pergunta é, por que a gente está falando de endometriose adolescente? Quer dizer, endometriose é uma doença de adolescente, endometriose é uma doença de alta prevalência na adolescência, por que a gente precisa separar um pedaço do Congresso para discutir isso? Então, esse é o primeiro ponto para a gente conversar. O segundo, se tem endometriose na adolescência, como é que eu diagnostico? Então, como diagnosticar a doença em adolescentes? Segundo ponto que eu gostaria de levantar. E, por final, diagnosticado, como é que eu vou tratar a endometriose nessas jovens? Então, para tentar responder a primeira pergunta, se a endometriose é mesmo uma doença de adolescente, a gente vai para alguns estudos que mostraram a prevalência da doença em jovens. Então, esse estudo mostrou que em adolescentes, 47% das laparoscopias por dor pélvica a gente encontrava endometriose. E aí a gente vai encontrando dados um pouquinho superiores ou de mais prevalência. Então, 73% de adolescentes com dismenorreia, e aí uma dismenorreia importante, diferente da dismenorreia habitual, tem endometriose ou tem o diagnóstico de endometriose depois. E, por final, Laufer também, indo no mesmo sentido, detectou a doença em 70% das mulheres, das jovens, com dismenorreia importante, onde havia falha do tratamento habitual. Ou seja, aquele tratamento habitual para dismenorreia, para cólica menstrual, antiespasmódico, anti-inflamatório e anticoncepcional oral cíclico, as jovens que não respondiam satisfatoriamente tinham a doença como diagnóstico final. Então, parece que a doença é altamente prevalente em mulheres ou em jovens com dor pélvica crônica. E aí a gente vai ver também a idade do diagnóstico. Eu, quando comecei a aprender endometriose, em diversos livros, textos, a gente encontra esse dado, que a doença afeta mulheres terceira, quarta década de vida. Entre 25 e 35, alguns mudam um pouquinho. E os trabalhos mostram que a idade do diagnóstico é essa mesmo. O Chapron mostrou que é 31 anos e o Abbott de 35 a 44. Então, o diagnóstico não é da adolescência. Só que aí a gente começa a ver novos trabalhos ou trabalhos diferentes que ilustram que o diagnóstico da doença é extremamente tardio. Então, a gente tem de 14 anos na Austrália para estadio 4, 7 no Brasil e 11 nos Estados Unidos. Então, se o diagnóstico é perto de 35 anos, a gente demorou 10 anos, 12 anos, 15 anos para fazer, provavelmente a doença começou lá atrás. Então, a gente tem que pensar um pouquinho qual que é a faixa etária de prevalência da doença. Isso talvez seja um dos pontos onde a gente tente começar a mudar a visão nossa de ginecologistas que mexem com a doença. Será que a endometriose não é uma doença de adolescente ou de adulto ou jovem? E a gente tem subsídios para isso. Esse é um trabalho do American College que mostrou que 66% das mulheres com endometriose referiam sintomas antes dos 20 anos de idade. 66%, que é muita mulher. Antes dos 20 anos de idade. Então, adulta, jovem e adolescente. Então, parece que está se caminhando para definir melhor a faixa etária de incidência. Isso aqui é só um dado para alarmar um pouquinho mais, isso vai mais de encontro do que eu vou falar mais para frente, que essas jovens procuraram de 4 a 5 especialistas, ginecologistas, com queixa de dor, e não foi feito o diagnóstico de endometriose. Então, parece que a doença começa na adolescência, começa com ela adulta jovem, e a gente acaba fazendo o diagnóstico tardio. E esse diagnóstico tardio tem um preço. Qual é o preço? O preço é o acontecimento da fisiopatologia da doença. O que isso quer dizer? Esses de 7 a 10, 12 anos que a gente demora para fazer o diagnóstico, é o tempo necessário para que a doença evolua da sua fase inicial, superficial, para a sua forma profunda, infiltrativa. Que, obviamente, tem abordagem completamente diferente. A gente sabe que o tratamento clínico é muito mais eficaz nas formas superficiais, com o tratamento cirúrgico também. A efetividade de qualquer um dos dois, no que se refere à redução da dor, é muito maior em doença superficial do que em doença profunda. Então, hoje em dia, a gente tem um painel de acontecimento de endometriose que requer esforço para diagnóstico precoce, visando a faixa etária de adolescente e adulta jovem, para tentar intervir e impedir que isso aconteça, ou impedir que a doença se torne profunda.
E aí, recentemente, a gente teve a oportunidade de se deparar com um artigo que faz uma revisão sistemática da prevalência da doença em adolescentes. E o que mais chama a atenção, principalmente nos estudos mais recentes de 2010 e 2012, é a alta prevalência de cerca de 30% de doença profunda, estadio 4 da American Fertility Society ou 3. Esse estudo aqui, com 60 jovens, chega a quase 90% de prevalência de doença 3 ou 4, ou seja, doença profunda. Então, a gente tem que mudar um pouquinho aquele conceito de que jovenzinho, adolescente, com cólica, se tiver, tem aquela doencinha superficial, aqueles implantes peritoneais superficiais. Talvez isso não seja verdade. Então, começar a investigar mais e aprofundar as técnicas diagnósticas nas jovens com queixa importante ou com suspeita clínica de endometriose. Então, nessa primeira parte, eu levanto a discussão de se realmente a gente tem que começar a pensar na doença com um início mais precoce e não numa faixa etária mais avançada. Segunda parte, é uma parte mais polêmica, que é como diagnosticar a doença em adolescente. Isso aí eu já sei que o Júlio vai discutir comigo depois, o Rui vai brigar comigo, isso aí vai ser uma briga e a gente vai conversar todo mundo junto para ver como é que a gente faz isso. Se eu tenho uma alta prevalência de endometriose, eu tenho uma alta prevalência de doença adolescente, eu tenho que fazer o diagnóstico, eu tenho que intervir para impedir que a doença progrida, como é que eu faço isso? Atualmente eu tenho 3 ferramentas. Eu tenho anamnese, exame físico, eu tenho marcadores e eu tenho exames de imagem. É óbvio que a laparoscopia não está aqui, porque a laparoscopia vai fazer o diagnóstico, né? O problema é indicar a laparoscopia, que também é outra discussão. Quando a gente fala em anamnese e exame físico, primeiro eu vou avaliar os aspectos epidemiológicos, ou seja, quais são os fatores de risco para a doença. E tem poucos fatores de risco definidos até hoje. A gente sabe que menarca precoce, jovens que menstruam muito cedo, nulíparas, que não cabe muito em adolescentes. Mas ficar atento ao antecedente familiar e à presença de malformações uterinas, principalmente as malformações uterinas de cunho obstrutivo. Então, sempre estar atento a esses fatores epidemiológicos, que apesar de poucos, eles podem indicar alguma coisa. O que vem se falando mais hoje em dia é também a chance maior de desenvolver a doença relacionada ao índice de massa corpórea lá atrás, na puberdade ou um pouquinho depois da puberdade. Então, a gente tem 2 trabalhos que mostram uma significância importante, com um índice de massa corpórea baixo na puberdade e o risco para a doença, ou na puberdade, ou quando ela tem de 16 a 25 anos. E estabeleceu, esse outro autor procurou estabelecer o risco relativo em mulheres com baixo índice de massa corpórea, 10 ou 16 anos, tem um risco relativo muito maior. Não me pergunte por quê, não sei a fisiopatologia disso, mas é um indicativo também, é um fator epidemiológico que a gente pode estar atento para ir pensando na doença. E aí, passando dos marcadores epidemiológicos, a gente vai para as evidências clínicas. E a gente tem um grande marcador clínico da doença, que é a dismenorreia. A sensibilidade, ou seja, a presença de dismenorreia pregressa em mulheres com diagnóstico de endometriose varia de 64% a 94%, que é uma sensibilidade muito maior do que qualquer marcador disponível hoje, seja CA-125, seja exame de imagem, e isso lembrar que eu estou falando de doença inicial, que é o que a gente quer fazer o diagnóstico. Então, jovens, adultas jovens, com queixa de cólica menstrual, progressiva, incapacitante, refratária ao tratamento clínico usual, com antiespasmódico, anti-inflamatório e anticoncepcional oral, muito provavelmente ela tem endometriose. E hoje, a gente, na Escola Paulista, no ambulatório, a gente faz o diagnóstico, não vai tremer, Ju, a gente faz o diagnóstico de endometriose baseado nessa história clínica de dor progressiva refratária ao tratamento clínico. Então, eu não preciso de marcador, eu não preciso de exame de imagem para definir o diagnóstico. Talvez eles sejam úteis mais para frente. Mas eu acho que o grande problema da doença hoje em dia, a grande quantidade de doença profunda que a gente vê hoje em dia, se deve à não valorização dessa evidência ou desse marcador clínico importante. Nós, ginecologistas, o público feminino em geral, não valorizam a cólica menstrual. Eles acham que faz parte do universo feminino, que a mulher precisa ter cólica para ser mulher. Como você mencionou, quando casar passa. Antigamente passava, porque as mulheres casavam com 20 anos de idade. Hoje em dia isso não acontece.
Então, cólica menstrual não passa mais quando casa. Quando ela casar e quiser ter filho, ela vai descobrir que ela tem endometriose profunda. E não tem uma mulher com diagnóstico de endometriose profunda no ambulatório da escola ou no consultório que não refira cólica menstrual há 10, 15 anos. Então, a gente precisa parar e pensar aonde que a gente está errando. Qual que é a falha de diagnóstico precoce dessas mulheres? Exame ginecológico ajuda, mas às vezes ajuda pouco. E a gente tem que ensinar residente, pós-graduando, a avaliar minuciosamente o fórnix posterior da vagina para identificar sinais de lesão. Então, nodulação, dor ao ligamento uterosacro, isso reforça a nossa suspeita clínica da doença. E é óbvio que em doença profunda, que não é o nosso foco, a gente tem um exame ginecológico muito mais exuberante, com nódulo em fórnix posterior da vagina, ligamento uterosacro, retroversão uterina fixa, ou mesmo o endometrioma de ovário, que é um marcador de doença profunda. Então, pacientes com dor pélvica crônica, jovens que têm um endometrioma, procurar doença profunda e procurar com exame ginecológico e talvez com exames de imagem também. Passando da anamnese e exame físico, que eu acho que é a parte mais importante, são os marcadores onde a gente tem mais sensibilidade, a gente passa para os marcadores sorológicos. E o mais utilizado, o mais disponível é o CA-125, que tem um problema. Ele tem uma sensibilidade baixa. E quando a gente fala de doença superficial, mais baixa ainda, cerca de 40%. Então, o que acontece? A gente pede o CA-125? A gente pede. Mas tem que saber que existe uma grande chance ou uma chance maior dele vir negativo do que positivo. E jamais a gente pode questionar a nossa hipótese diagnóstica de endometriose ou o diagnóstico firmado, aí uma questão semântica, frente ao CA-125 negativo. Então, ele pode ser pedido, mas o resultado tem que ser interpretado com cautela. Não descartar a hipótese da doença. E o mundo vem procurando, acho que o Fernando Reis já falou muito bem isso hoje de manhã, vem procurando diversos outros marcadores da doença, sejam sorológicos, plasmáticos, urinários e por aí vai. Então, cada marcadorzinho aqui é um trabalho. Então, os senhores veem quantos trabalhos já procuraram identificar um marcador para a doença. E nenhum, óbvio, logrou êxito em identificar algum mais sensível do que o CA-125. Então, hoje, marcador plasmático sorológico para a doença, ele ajuda muito pouco. A gente não tem por hábito, no ambulatório da Unifesp, pedir o CA-125. A gente não pede. E quando pede, interpretar com cautela. Da mesma forma, os exames de imagem. Exame de imagem não serve para fazer diagnóstico da doença. O exame de imagem ele é fundamental na programação terapêutica e na identificação de qual é a forma ou qual é a manifestação anatômica da endometriose. E dentre os exames de imagem, a gente tem a ressonância magnética e ultrassonografia, seja a ultrassonografia simples ou a ultrassonografia com preparo intestinal. A gente tem por hábito, naquela jovem que chega no ambulatório, com queixa de cólica progressiva, fazer o diagnóstico de endometriose, fazer o exame ginecológico. Se eu não identifico no exame ginecológico nenhum sinal de doença profunda, a gente acaba pedindo uma ultrassonografia simples endovaginal para afastar a presença de pequenos endometriomas. Porque a presença de endometrioma muda o meu enfoque terapêutico. Então, eu não posso deixar de fazer o diagnóstico. Quando ela tem sinais de doença profunda, aqueles que eu mencionei anteriormente, a gente acaba pedindo, por facilidade do setor, a ressonância magnética. Que isso vai mapear a doença na pelve, vai me afastar a possibilidade de obstrução intestinal, de obstrução ureteral, para eu definir tratamento e assim por diante. E a última pergunta, quer dizer, depois de diagnosticado, como é que eu trato? A gente tem que, primeiro, como eu acabei de mencionar, identificar a forma anatômica da doença. Se é uma doença peritoneal superficial, uma doença peritoneal profunda ou um endometrioma do ovário. Cada uma dessas manifestações muda um pouquinho o nosso enfoque para aquela jovem. Por hábito, o endometrioma ovariano a gente aborda cirurgicamente. Eu acho que esse tema vai ser discutido em outra mesa do Congresso, aí pode se discutir o tamanho, quando aborda, sintomática, assintomática e assim por diante. Eu tenho cada vez mais estou sendo mais agressivo em abordar o endometrioma. A gente sabe que o endometrioma diminui a gente tem uma diminuição da reserva ovariana após a exérgio do endometrioma.
E essa diminuição de reserva ovariana é tamanho do cisto específica. Ou seja, quanto maior o cisto, menos parênquima ovariano sadio eu vou ter ao final da cirurgia. Então, operar um endometrioma de 3 é diferente de operar um endometrioma de 6, que é diferente de um de 9. Por isso que eu tenho abordado cada vez mais, de uma mais precoce, em pacientes sintomáticas, com endometrioma um pouquinho ou perto de 3 centímetros, para evitar a progressão. E essa progressão ela é indefinida. A gente não sabe se ele vai progredir pouco, ou de uma forma lenta, de uma forma média, ou se ele vai progredir rapidamente. Então, às vezes, a gente vê mulheres com 3 centímetros, que a gente vai tentar ser conservador, ela volta com ultrassom depois de 3, 4 meses, com endometrioma de 5 centímetros. Então, eu ando pensando de uma forma mais agressiva na abordagem desse tipo de endometriose. Mas eu deixo isso para a gente discutir mais para frente. Quando a gente fala de endometriose peritoneal, seja superficial ou profunda, eu tenho 2 hipóteses ou 2 alternativas terapêuticas, que é o tratamento clínico e cirúrgico. E aí vem a pergunta, quando que eu vou indicar a laparoscopia nas adolescentes? Primeiro, eu preciso indicar a laparoscopia para ter o diagnóstico? E segundo, se eu acreditei no meu diagnóstico clínico, eu preciso da laparoscopia para tratar? Então, essas 2 questões ainda são relativamente controversas. Eu acho que o pensamento de que precisa-se de uma laparoscopia para diagnóstico talvez seja um dos motivos pelo qual a gente tem um atraso no diagnóstico. É muito difícil pegar uma jovem de 16, 18 anos com aquela sintomatologia exuberante que vem no consultório com a mãe e você indicar uma cirurgia. E a mãe vai perguntar para você, mas doutora, ela só tem cólica, você vai fazer uma anestesia geral, vai entubar minha filha, vai perfurar a barriga dela com um monte de trocáter só porque ela tem cólica menstrual? Então, é muito difícil. Quer dizer, esse tipo de conceito a gente tem que acabar mudando. E saber quando precisa indicar. E saber se precisa indicar para fazer o diagnóstico. Para a endometriose superficial, a nossa primeira alternativa terapêutica é clínica. A gente usa anti-inflamatórios não hormonais combinado com indução de amenorreia. E a indução de amenorreia, a gente usa qualquer método disponível, seja o sistema intrauterino de levonorgestrel, quando possível, ou contraceptivo hormonal. Isso é conversado com a paciente, desde que a gente consiga mantê-la em amenorreia. Dentre os progestágenos, o que a gente destaca é o acetato de medroxiprogesterona injetável, que tem uma facilidade maior de uso por essas adolescentes, mas que carrega também efeitos colaterais importantes, com aumento de peso, aumento de oleosidade de pele e, por vezes, depressão. Então, tem que selecionar bem o tipo de paciente que a gente vai indicar. E chegou recentemente no mercado o Dienogest, que a gente ainda não tem uma avaliação prática clínica de qual vai ser o papel dessa droga no tratamento da doença. Os dados que chegaram de laboratório mostram que pode ser, que a droga pode ser promissora, que tem um efeito similar ao do análogo do GNRH, mas na prática clínica diária de todo mundo, a gente vai acabar sabendo qual que vai ser o real papel dessa medicação. Lembrar que adolescente com amenorreia contínua, seja por qual for o método, a gente tem problema principal, que é a adesão, e essa adesão é difícil por sangramento, por ganho de peso e por acne. Então, é isso uma coisa a ser discutida com a paciente e explicar o benefício e o risco e o custo de usar uma medicação anticoncepcional, hormonal, e como eu estou falando de jovem, isso vai ser em longo prazo. Eu estou falando de uma jovem de 16, 18 anos que vai ter filho com 30, 32, 35 anos. Então, isso tem que ser colocado na balança também. Ter um pouquinho de cuidado com essas jovens, isso é um trabalho do Chaprão, que mostra que um dos marcadores principais de doença profunda é o uso de anticoncepcional pregresso. Não que o anticoncepcional vá desencadear a endometriose profunda, mas aquela jovem que ficou muito tempo tomando o anticoncepcional pode, se persistir o sintoma, ter lá para frente uma doença profunda. E a gente tem visto, eu falava muito isso antigamente e hoje eu descobri que é bobagem. Para mim, o segmento dessas jovens era eminentemente clínico. Ou seja, eu pego, deixo ela em amenorreia, seja lá, ela fica em amenorreia, fica assintomática em relação à dor. E aí eu jurava, já estou terminando, e aí eu jurava que a doença não estava progredindo. E eu descobri que isso é bobagem. A gente tem visto cada vez mais jovens com amenorreia assintomáticas que acabam apresentando lá na frente doença profunda. Então, o segmento tem que ser mais a curto prazo. O análogo do GNRH pode ser utilizado também, mas aí
questionar a idade, a gente não tem estudo suficiente que me digam, o que indiquem qual que é a idade de segurança para usar o análogo de GnRH, lembrar dos efeitos colaterais e, quando for utilizar a droga em jovens, usa sempre a terapia de adição hormonal, seja com estrogênio conjugado, sintético ou atibolona. Tratamento cirúrgico, a gente utiliza quando da falha do tratamento clínico, seja em doença superficial ou profunda. E lembrar, esse foi um artigo que eu gostei muito, na verdade não é um artigo, é um relato de caso, que é uma jovem de 20 anos de idade com diagnóstico, teve diagnóstico de endometriose com 20 anos de idade, hoje ela estava, ou quando da publicação, estava com 36, e ela fez 10 laparoscopias entre os 20 e os 36 anos para tratar endometriose. Então, pensar um pouquinho nessa indicação cirúrgica para a doença. E como mensagens finais, pensar no diagnóstico precoce, aonde que a gente está errando, por que a gente está vendo tanta doença profunda, talvez valorizar mais a cólica menstrual, usar de uma forma criteriosa os marcadores disponíveis, um manuseio responsável dos métodos de imagem, e a partir do momento que eu tenho o diagnóstico, que a gente vai discutir depois, uma intervenção imediata, tanto para alívio de sintoma e melhora da qualidade de vida da jovem, quanto também para impedir a progressão da doença. E pensar sempre no iniciando como um tratamento medicamentoso antes de indicar a cirurgia. Eu acho que de uma forma geral e sucinta é isso que eu tinha para falar. Agora a gente vai para a briga. Muito obrigado.